Ontem um assunto que girava pelo estado, um assunto muito discutido aqui no estado de Santa Catarina, aliás, em todo o país, é o assunto da gasolina, o aumento do combustível, que em alguns postos chegou a 50 centavos de aumento por litro, muita coisa de uma só vez, Quem tem carro já está sentindo no bolso. Quem não tem, pensava em comprar um automóvel, já está pensando 2 vezes, 3, 4 vezes antes de adquirir um veículo, hein, Adriana? É verdade, Faraco. Os postos que ainda tiveram a alteração no valor não tiveram, alteração por causa dos estoques, estão lotados de clientes, já que quando esse estoque acabar, aí vem o preço novo e o consumidor não tem para onde correr. Na verdade, muitos desses postos que tinham preço menor já estão até sem combustível, Nós vamos agora até Joinville conversar com o repórter Kleber Pisamilho. Kleber, o aumento anunciado nas refinarias foi de 22 centavos por litro. E a previsão, às vésperas do aumento, que foi no sábado, era de que o valor nas bombas, para nós, consumidores, ficasse aí entre 30 e 40 centavos a mais no litro. Mas o susto, em alguns casos, foi bem maior, É verdade, Adriana. Aqui em Joinville, para você ter uma ideia, a gente consegue encontrar em alguns postos de gasolina a diferença de até 42 centavos de uma bomba para a outra. E esse reajuste começou a ser feito já na sexta-feira. A diferença do preço do combustível entre um posto de gasolina e outro chega de 10 a 42 centavos aqui em Joinville, como eu mesmo falei. Mas para falar sobre isso, a gente conversa com o presidente do Sindipetro, Robson de Souza. Robson, a diferença anunciada pelo governo era de até 22 centavos, mas a gente sentiu aí quase o dobro, ou mais que o dobro. Era esse o preço que vocês estavam esperando? Bom dia. Bom dia, Kleber. O que acontece? Nós temos um período de adequação dos preços do combustível nas bombas. Então tem muitos proprietários de postos que ainda mantêm o estoque, então nós temos aí um preço um pouco mais baixo e alguns revendedores que não têm estoque, então já repassaram o aumento total dos combustíveis na bomba. Então acredito que dentro da primeira, segunda semana nós vamos ter uma adequação dos preços, até mais porque o consumidor ele vai dar uma puxada no freio de mão, no consumo do combustível, e aí a tendência é nós termos, quem sabe, uma pequena redução nas próximas 2 semanas. Aí. Ou um novo reajuste conforme for a demanda? O novo reajuste já está previsto, Nós vamos ter aí o acréscimo de 2% de etanol anido na gasolina, nós temos ainda a CID e o custo do transporte também. O óleo diesel aumentou 15 centavos, o que vai aumentar o custo do transporte também para os postos de combustível, o preço final da gasolina ao consumidor. Ou seja, a nossa expectativa de que a gasolina possa baixar não vai existir. Ela não tem nenhuma previsão, por enquanto, de queda no preço, queda real, não essa queda de ajuste. Infelizmente a expectativa não. Gostaria de estar dando uma notícia boa, a redução dos preços, mas pelo que a gente vê pela economia, pelos anúncios do governo, nós vamos ter sim nos próximos 30, 60, 90 dias ainda aumento no preço dos combustíveis. A gente vê em algumas regiões do estado o valor da gasolina já custando a R$ 3,50. Por que há essa diferença gritante entre as regiões, principalmente do norte para o extremo oeste, para o sul? Santa Catarina parece um estado pequeno. Mas só parece, mas não é. Nós temos aí diferenças de 700, 800 quilômetros, então isso aumenta o custo do transporte quando você sai com um caminhão da base de Itajaí, Guaramirim e outras localidades até o extremo oeste ou até o extremo sul do estado. Então esses valores do custo do transporte sim vão agregar no preço do combustível e certamente ao consumidor final. Pode haver um efeito cascata com esse aumento? O efeito cascata nem se discute, Então nós temos o custo, o grande problema do aumento não é só nos combustíveis, a primeira atenção é a gasolina, mas nós temos o óleo diesel que aumentou 15 centavos. O que acontece? Toda a mercadoria que é transportada nesse nosso país, no Brasil inteiro, vai ter um custo maior para chegar ao consumidor. Então, desde o vestuário, calçados, alimentação, o consumidor já tem sentido também nesses primeiros dias. Muito obrigado, Robson. Faraco, Adriana, nossa expectativa de que o valor da gasolina pudesse cair, infelizmente não vai se confirmar. Vamos pagar mais pelo litro do combustível, infelizmente. Muito obrigada, Kleber Pisamilho, ao vivo de Joinville, conversando com o presidente do Sindipetro, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, com a notícia de que não há uma previsão de reduzir o valor, pelo contrário, já há previsão até de novo aumento. E claro que o efeito cascata é inevitável, como acabamos de ouvir aí na reportagem, porque o diesel também aumentou. A gente conversa agora com a repórter Maiara Vieira, que está aqui em Florianópolis, porque, Maiara, claro que deve haver
da nossa parte, né, dos consumidores, há uma preocupação, acredito que dos lojistas também. No final das contas, não tem jeito, não é só quem tem carro que vai sentir o reflexo do reajuste, né? Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Faraco. É verdade, Adriana, porque os custos vão sendo repassados e quem acaba pagando literalmente essa conta é o consumidor que então está na ponta da cadeia. E esse aumento, como você disse, não é bom nem para os consumidores e nem para os lojistas e revendedores, porque num primeiro momento a tendência é que tenha aí uma retração, tanto no consumo da gasolina, na demanda por gasolina, mas também na demanda de outros produtos. E quem vai nos explicar melhor quais são os impactos, as consequências desse aumento, tanto na economia quanto no mercado, é o Marcos, da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas. Marcos, bom dia. Quais são os produtos que vão sofrer aí um primeiro impacto, né, tendo alteração de preços? Bom dia. A gasolina, como um dos insumos básicos e um dos componentes da temida inflação, deve trazer consigo um reajuste geral, tanto no comércio quanto na prestação de serviços, em transportes. Para citar alguns exemplos, no transporte das mercadorias para o comércio, isso deve sofrer um reajuste e o empresário deve repassar isso. As próprias concessões de transporte públicos, na sua grande maioria, traz consigo nos seus contratos essa possibilidade de renegociação de tarifa com base no reajuste de combustíveis. Então, esse aumento, que deve chegar em algumas regiões do país a mais de 20% no combustível, sem dúvida vai trazer consigo uma série de outros reajustes e isso vai acabar no bolso do consumidor, como sempre. E qual é a tendência a partir de agora? A economia deve desacelerar? Já vem desacelerando, né? Nós já temos pelo menos 3 ou 4 anos seguidos de baixíssimo crescimento do PIB e essa medida, num insumo que o Brasil tem praticamente autossuficiência, ela é descabida, inaceitável, mas é necessário para cobrir o custo público que é altíssimo em função da má gestão que nós temos no país. Mas infelizmente, extremamente prejudicial à economia e deve sim trazer uma retração forte aí no consumo e, quem sabe, infelizmente, um PIB ainda menor do que foi em 2014. Bom, e nessas situações, como é que os lojistas acabam fazendo essa matemática? Porque se os preços aumentam muito, também diminui-se os clientes, diminui-se a procura, né? Como é que os lojistas tentam encontrar um equilíbrio diante dessa situação? A conta é complicada, porque você precisa se manter competitivo no mercado e, ao mesmo tempo, não ter prejuízo. Então, equilibrar isso não é fácil, o brasileiro vem fazendo isso já há muitas décadas, mas, infelizmente, esse é o resultado de um governo de 12 anos que agora assume uma herança própria de ter que desincentivar o consumo através de medidas como essa, totalmente impopulares e, volto a dizer você, descabidas para o momento econômico brasileiro. Mas o empresário vai ter que repassar o custo dentro da medida do possível e procurar evitar que perca o consumo de uma forma a prejudicar o seu negócio, mas não tem outra forma. Esse custo tem que ser repassado e, volto a dizer, vai acabar no bolso de todos nós, né? Porque a gente fala do consumidor como se nós não fizéssemos parte, mas vai acabar no bolso de todos nós. Muito obrigada pelas informações, Marcos. E a Adriana Faraco, era exatamente o que eu ia dizer. Os consumidores também somos todos nós e esse ano de 2014 não começou nada fácil. Vai ser hora mesmo, né, de apertar o cinto, reajustar as contas, né? Obrigada a você, obrigada ao nosso entrevistado pelas informações.